Oi, gente, tudo bem com você? Que bom! Mais uma vez estamos juntos aqui no Bíblia do Zero, uma palavra sobre a Bíblia, uma reflexão sobre esse livro que é conhecido por muitos, incompreendido muitas vezes, lido não por tanta gente. E o que a gente quer é trazer esse texto para você de uma maneira mais acessível. Então é uma conversa de gente comum para gente comum, não é uma conversa de especialista para especialistas, mesmo porque nós não somos tão especialistas assim. Temos falado nesses últimos encontros sobre parábolas. E aqui, hoje, a gente quer trazer para você uma reflexão bem curta sobre mais um trecho falando sobre parábolas. E que pode ser encontrado no Evangelho segundo Marcos, no capítulo 4. Onde Jesus ele compara o reino de Deus a algumas coisas. E aí eu quero que você acompanhe comigo. O Evangelho de Marcos, no capítulo 4, no verso 26, ele diz que o reino de Deus é assim como se um homem lançasse a semente à terra, dormisse, se levantasse de noite e de dia, e a semente germinasse e crescesse, mas ele não sabe como essa semente ela frutifica. E ele diz, a terra por si mesma não frutifica, primeiro a erva, depois a espiga e por fim o grão cheio na espiga. E quando o fruto já está maduro, logo se lhe mete a foice porque é chegada a ceifa. E ele também compara o reino de Deus a uma semente de mostarda, que quando semeado é a menor de todas as sementes, mas uma vez semeada, cresce e se torna maior do que todas as hortaliças e deixa grandes ramos, a ponto de as aves do céu poderem aninhar-se à sua sombra. Quando Jesus ele fala de parábolas, nos encontros anteriores nós dissemos algumas características. Aqui eu quero trazer para você a ideia de algo que acontece fora do nosso controle. E é isso que essa parábola, trazendo uma coisa muito concreta da vida, quer dizer acerca do reino. Veja, a primeira, ele diz que é como se fosse uma semente que você planta, uma semente de milho. Você plantou e depois você deixou ela lá. Aquilo vai germinar. E o texto aqui diz que ele não sabe bem como ela germina, como ela cresce, ele não sabe como isso acontece. Essa parábola ela quer apontar um caminho de, vamos dizer assim, de abandono à providência com relação a essas coisas. Porque quando eu entendo que o meu papel e o seu papel é o de plantar, quem vai dar o crescimento e quem vai fazer as outras coisas não somos nós. É o divino, é o Senhor, é esse grande inspirador. Mas a nós compete o plantar. Vale a primeira parábola, a parte da semente de milho aqui, e também vale a segunda, que ele diz que é como um grão de mostarda, muito pequenininho, que é semeado junto com as demais hortaliças. Mas aquela mostarda ela pode se tornar tão grande a ponto das pessoas se abrigarem, ou das aves se abrigarem embaixo dos seus ramos. A ideia posta é essa mesma. Enquanto que na primeira parábola a ideia é de frutificação, ou seja, aquilo que você plantou, o Senhor ele vai multiplicar e vai fazer conforme o que Ele quer dentro do reino. A segunda é aquilo que você plantou junto com outras coisas, se é no reino, o reino ele cresce a ponto de você servir, vamos dizer assim, de abrigo, de guarda-chuva para as pessoas. O reino é mais ou menos isso. Eu e você precisamos ser, sim, plantadores desse reino, agricultores desse reino, andando pelas ruas, pelas praças, pelas estradas, pelas esquinas, nos lugares onde nós estivermos,
e como plantadores, lançando as nossas sementes, que não são nossas, são dele. E ele vai fazer o que de fato ele precisa fazer. Reino é isso. Eu não preciso ficar preocupado em como acontece. Eu preciso apenas saber que acontece. Mas o meu papel é semear. Mais uma vez a gente te agradece. Bíblia do Zero. Seja bem-vindo.